Oi, minha gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui estou eu trazendo para vocês o quarto vídeo da série sobre a minha história. E o tema de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, é Fui Pedro. E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, deixe seu like, minha gente, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos que virão. Quero te convidar também, se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, que você assista. É importante você assistir para que você possa entender tudo e os detalhes de tudo. Sem demora, minha gente, vamos logo pro vídeo, que eu não gosto de enrolamento, eu gosto já de falar. E antes de começar, minha gente, eu quero ler com vocês alguns versículos da palavra de Deus, da Bíblia, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 33, que diz assim: Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra maravilhosa da Bíblia. E Pedro, minha gente, para quem não conhece, Pedro era um apóstolo de Jesus. O Senhor Jesus escolheu Pedro para ser seu discípulo, para andar lado a lado com ele no seu ministério aqui na terra. E Pedro, ele era um pescador. E também Pedro era muito conhecido pelo seu temperamento. Pedro era muito ousado, Pedro era um pouco agressivo, Pedro era aquele que sempre tomava as atitudes. Uma coisa também que Pedro, deixou Pedro bem conhecido foi quando o Senhor Jesus foi preso e Pedro, ele corta a orelha do soldado com a espada. E o Senhor repreende Pedro, diz que Pedro não fizesse aquilo. E nessa ocasião aqui, que eu li com vocês nesse texto, estava acontecendo a última ceia do Senhor. E antes do Senhor Jesus ele morrer por nós, né? Antes do Senhor Jesus ser entregue para a morte na cruz, o Senhor Jesus ele realiza a última ceia com seus discípulos. E nessa ceia, o Senhor Jesus, ele avisa quem será o traidor, aquele que haveria de o trair. E o Senhor Jesus, ele também avisa a Pedro que Pedro o negará 3 vezes. E quando o Senhor Jesus, ele fala isso para Pedro, Pedro, ele diz: Não, Senhor, se for preciso, eu vou contigo até para a morte, mas eu não te negarei. Mas o Senhor avisa para Pedro que Pedro vai negar ele. Mas Jesus, ele também diz a Pedro que quando Pedro ele se voltasse para Jesus, a fé dele ele ia ter a fé dele fortalecida e ele ia fortalecer os outros irmãos. Jesus, ele fala que orou ao Pai para que quando Pedro o reencontrasse, Pedro tivesse a fé dele fortalecida e fortalecesse os outros irmãos. E por que, minha gente, eu estou contando tudo isso a vocês? Porque assim como Pedro negou a Jesus, eu também neguei a Jesus. Sim, gente. Quem assistiu o vídeo anterior, onde eu falo sobre a promessa de Deus, a promessa que o Senhor fez na minha vida, que foi de o Senhor me tirar da terra de Lodebar, da terra de sequidão, da terra sem prosperidade. O Senhor, ele me abençoou, o Senhor abençoou a minha família, o Senhor nos deu emprego, que era o que nós
estávamos precisando e o que nós estávamos pedindo tanto a Ele, o Senhor, Ele nos deu. Mesmo depois de ter tido experiências tão incríveis com o Senhor, de ver a fidelidade de Deus na nossa vida, eu neguei o Senhor. E como foi isso, Thaís? Como eu falei para vocês, né, gente, eu comecei a trabalhar e no começo eu trabalhei 4 horas, né? Eu trabalhava 4 horas, que era de 5 da tarde até as 9 da noite. E eu ia para a igreja, eu continuei indo para a igreja, né? Numa igreja que tinha aqui, onde eu moro, que tem ainda, né? Comecei a ir para a igreja, eu ainda orava, eu ainda louvava, eu ainda buscava o Senhor, eu ainda lia a palavra. Depois, eu fui promovida a trabalhar 8 horas, né? A minha carga horária aumentou, eu tive a minha carteira assinada, mais uma vitória eu tive. E eu ainda ia, né, para a igreja, eu ainda buscava o Senhor. Mas, ao longo do tempo, a minha vida começou a ficar bem corrida, né? Porque eu trabalhava de 1 até as 9 da noite. Então, minha gente, foi quando eu comecei a me distanciar novamente do Senhor. Eu já não orava mais, eu já não lia mais a Bíblia, eu nem ia para a igreja mais. Comecei a dar desculpas para o Senhor. Ah, Senhor, tô muito cansada. Ai, quando chegava o domingo eu tinha que fazer os afazeres de casa, né? Tá com a família ali. Então eu comecei a trocar o Senhor. Não queria mais ir para casa do Senhor. E, minha gente, a carne começou a reinar, né? Quando a gente para de buscar o Senhor, quando a gente para de se alimentar da palavra, quando a gente para de alimentar o nosso espírito, a carne, ela começa a reinar. Então, a minha carne começou a reinar. E no meu trabalho, eu era bem conhecida, porque eu trabalhava, né, com excelência, e as pessoas, elas gostavam muito de mim, né? Eu trabalhava com atendimento ao público, e os meus clientes, eles gostavam muito de mim. Então, eu comecei só a focar no meu trabalho e colocar Deus pra lá. Não queria saber das coisas de Deus, não queria saber de buscar Deus, não queria saber de ter intimidade, um relacionamento com o Senhor. E isso foi acarretando em muitas coisas na minha vida, gente. Porque quando a gente para de buscar Deus, o nosso eu, ele fica aflorado. O caráter de Cristo, ele não é mais visto em nós, e sim o nosso eu. E eu parei de honrar o Senhor. Tudo que eu havia dito ao Senhor que eu ia fazer por Ele, eu não fiz, não fazia mais. Tinha até dificuldade de me posicionar na frente das pessoas. Muitas vezes uma pessoa até falava coisas que nem agradavam ao Senhor e eu tinha dificuldade de me posicionar. Comecei a negar o Senhor com as minhas atitudes, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Mas, minha gente, eu senti aquele vazio no meu coração. Então eu comecei a sentir aquele vazio no meu coração, a sentir que faltava algo, que era o Senhor que estava faltando mesmo na minha vida. Mesmo o Senhor tendo me abençoado, mesmo o Senhor tendo cumprido a sua promessa, eu achava, minha gente, que a minha fé, depois do Senhor ter cumprido essa promessa na minha vida, eu achava que a minha fé estava inabalável. Eu achava que eu jamais ia me afastar do Senhor. E foi aí que eu fui vendo ao longo do tempo que a minha fé ela era muito fraca, era frágil. E que eu precisava realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo. E o Senhor, foi quando o Senhor ele começou a me chamar de volta para o secreto, minha gente. O Senhor ele começou a me chamar novamente para perto dele. E o Senhor ele me pediu aquilo que eu estava amando mais do que a ele no momento, que era o meu trabalho, minha gente. O Senhor ele me pediu o meu trabalho.
E eu ainda não estava entendendo muito o que o Senhor estava querendo de mim, mas eu sabia que o Senhor estava querendo que eu renunciasse a algo. Mas aí foi através de algumas confirmações que eu tive de pessoas que nem sabiam desse meu conflito com Deus. Depois de algumas confirmações, foi quando eu decidi renunciar e voltar para o secreto, voltar para o Pai, voltar para o meu pastor, que era Cristo. E, gente, naquele momento eu reconheci que eu não era digna de nada, gente. Naquele momento eu reconheci que eu era uma pecadora, que eu era terrivelmente uma pecadora e que eu precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo, que eu precisava ser transformada por Cristo. E foi quando eu me arrependi amargamente dos meus pecados, de ter negado ao Senhor por muitas vezes no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família. Foi quando eu me arrependi de não ter me posicionado em Deus muitas vezes. Foi quando eu decidi verdadeiramente mergulhar naquilo que o Senhor ele tinha para minha vida. E eu resolvi, minha gente, e eu tomei a atitude de renunciar. E foi quando o Senhor ele teve um encontro verdadeiro comigo. Foi quando Cristo teve um encontro verdadeiro comigo, minha gente. O encontro pelo qual eu esperei há tanto tempo. Sabe aquele encontro, gente, que eu ansiava tanto, que eu contei no primeiro vídeo? O Senhor, ele teve comigo. E foi a experiência que transformou a minha vida, minha gente. Mas eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Mas eu quero te dizer, através desse vídeo, que o Senhor, assim como ele teve um encontro comigo, que ele tenha um encontro com você também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.